É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 18 a 21. Nós que já fomos alertados por Jesus para termos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, hoje veremos falar do fermento de Jesus, ou melhor, do fermento que é Jesus, porque Jesus é o reino de Deus, e na medida que ele compara o reino de Deus com essa quantidade de fermento que uma mulher mistura na massa, ele está falando da sua própria realidade, daquilo que significa a sua presença no meio de nós, a sua misteriosa e fecunda presença no meio de nós. Bom, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus. Assim nos diz o Evangelho do dia de hoje. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo?" De novo, nós vamos encontrar Jesus usando o instrumento das parábolas, das comparações, para nos falar dessas realidades profundas que é o mistério do seu próprio ser, esse mistério do reino de Deus. E ele diz que este reino é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Pois é, o reino de Deus começa pequenino dentro de mim, começa pequenino dentro de você. Mas uma semente, nós sabemos, ela carrega consigo o mistério da vida e uma força que é capaz de tudo transformar. Aquela semente vai se transformando lentamente na árvore debaixo da qual um dia a gente pode ficar. A árvore que depois vai nos dar frutos, ou como diz Jesus nessa sua parábola, uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Sim, e estes ninhos nos quais essas aves se abrigam são aquele sinal da providência do próprio Pai. Como Jesus diz, não é? O Pai cuida das aves do céu, quanto mais não cuidaria de cada uma e de cada um de nós. Esse mistério dessa presença do reino de Deus é essa presença cuidadosa do Pai na nossa vida. Cuidadosa do Pai na nossa vida. Esse cuidado do Pai por nós, pela nossa vida, se a gente for olhar bem para estes dois elementos com os quais Jesus compara o reino de Deus, a gente nota alguma coisa de desproporcional. Pensa no tamanho da semente de mostarda e depois na árvore que cresce. Olha a desproporcionalidade. Pensa quando você vai fazer um pão, você vai fazer um bolo. Pensa na desproporção do fermento e da quantidade de farinha. Se a gente quisesse, a gente poderia usar também a mesma coisa para o sal e para outros temperos, não é? Aquela desproporção que há entre o tempero que você usa e a quantidade de coisa que vem temperada. Há uma força muito mais grande no tempero, no fermento, no sal, na semente, do que na árvore e na quantidade de massa que é temperada ou fermentada. Aquilo que Deus faz é muito maior do que aquilo que nós fazemos. Depois tem um outro elemento que, se a gente quiser, pode prestar bem atenção. Porque Jesus diz que se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Portanto, a semente que se transforma e é desproporcional à árvore que nasce, ela precisa passar pela morte. Então, é um convite aqui para mim e para você de não termos medo da morte. A morte é barulhenta, a morte é zoadenta, ela parece muito forte, é muita farinha
Porém, o fermento é pouquinho. A morte, ela entra, mas ela não precisa botar esse medo todo na gente, porque ela pode ser vencida. O que é o reino de Deus? Que é Jesus mesmo. É Jesus ressuscitado, presente, agora, vivo, atuante no mundo. Mas ele passou pela morte. Não se esqueça disso. Não vamos ter medo da morte porque ela faz muito barulho, porque ela mostra a sua tragédia, a sua força, o ódio que pode estar contido. Não é preciso ter medo. É preciso a gente conservar a paz e ter o coração no reino de Deus. Então, a desproporção entre a força da morte e a força da vida. A força da morte é muito mais barulhenta. A sementezinha, quando ela está se transformando e virando uma árvore, parece que ela está vencida, que ela já perdeu. Não é? Todo mundo podia estar gritando, já perdeu, já perdeu, já perdeu para a sementezinha. E ela está lá silenciosa, se transformando. Diz, não, eu não me perdi. Eu estou me transformando, eu estou virando uma árvore. Quando a árvore está grande e cai, é aquela barulheira dentro da floresta. Mas quando a sementinha está germinando e nascendo, ela vai crescendo no silêncio. Então, não ter medo do crescimento e nem ter medo da morte. Esse é um dado. O fermento também, né, quando ele está lá levedando a massa, parece que o fermento se perdeu no meio da massa, foi dragado pela massa. E ao contrário, ele vai transformando a massa por dentro. Portanto, a desproporção entre a semente e a árvore, entre o fermento e a massa, não é? A perda da semente lá no meio da terra e do fermento no meio da massa, não é? Chama a gente para se esconder da vida cristã e do mistério da vida que vai escondido. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de novo para isso. Morte. A semente, se ela não morre, ela não vive. Mas vem cá, o que é o fermento? A gente hoje em dia chega comprando no supermercado, né, o fermento em pó, fermento gelado, não sei o quê, e a gente perdeu o contato com a vida. Mas o que é o fermento? O fermento é um pedaço, um pouco de massa que fica de um dia para o outro, ou seja, é a massa podre. Ou seja, um pedaço de massa, um pouco de massa que morreu, que não virou pão e que foi colocado ali de lado, foi escanteado. E ficando escanteado, depois é misturado na outra massa nova e dá vida à massa nova. É justamente aquele pedacinho de massa que ficou escanteado, jogado no canto, que tem possibilidade de dar vida. Aquilo que nesse mundo está ficando escanteado, jogado no canto, é isso que Deus pega. Os cristãos, viu lá o fariseu e o publicano, é isso que o mundo joga fora, que despreza, que não valoriza. Nós somos esse pedacinho do reino de Deus, somos nós, não é? E é Jesus conosco. Então a gente pode olhar a gente como um pedacinho de massa podre, mas não é para jogar fora, não. Deus aproveita. Deus aproveita tudo, como essa mulher que aproveita esse bocadinho de massa para levedar uma massa que vai ser feita no outro dia. Então, esse olhar novo sobre a morte, sobre aquilo que parece uma derrota e é a vida se refazendo. Um outro convite, portanto, ligado a esses dois aqui, é esse convite à esperança. A esperança. A semente que parece que está sendo vencida, ela está se transformando numa árvore. Olha a esperança. Não encararmos as derrotas, os fracassos desse dia ou da vida da gente. Não pensar que a morte tem a última palavra. Esperança, ressurreição é a última palavra. É isso que deve estar dentro da vida da gente. A gente não pode ler a história assim apressadamente. Não é quem põe o fermento dentro da massa, faz um pãozinho, um sonho, não sei o que, e deixa lá. Às vezes você vai lá e olha, parece que não está acontecendo nada, né? Parece que não está acontecendo nada. E se você ficar ali com o olho em cima, parece que você nunca vai ver o crescimento. Aí você vai, faz uma coisa, quando você chega lá que descobre, já está tudo fermentado. Agora tem que ter cuidado, porque tem que pegar no ponto certo, porque senão o fermento murcha, né? E o pão murcha e perdeu o tempo. Então esse está ancorado também com o tempo, com o kairos, com a hora de Deus na vida da gente. Então muitas vezes aquilo que é vivo e desprezado nesse mundo é aquilo que Deus pega na sua própria mão
para levá-lo para frente, para fazer com que o seu reino cresça. E o reino dele, olha só, esse reino de Deus no Evangelho de Lucas começa estando nos lábios de Gabriel. Ele chega para Maria e diz que Deus vai dar para esse menino o reino de Davi, o trono de Davi, seu pai. Seu reino não terá fim. Depois a gente vai encontrar esse reino enquanto Jesus está vivo aqui, nesse mundo, no Evangelho de Lucas, pela última vez, na boca de um ladrão. O ladrão que vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então esse reino de Deus que abarca, não é, o mensageiro do céu e um criminoso sobre a terra, um ladrão que pede a Jesus para abrir esse reino, né? Então esse reino que vai aí sendo fermentado na vida e no coração da gente, transformando-se, se tornando em notícia boa. Então o anjo que diz a Maria, o reino dele não vai ter fim, e depois ele mesmo que diz para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo nessa plenitude deste reino. Que Jesus hoje nos ensine a viver nessa esperança grande desse reino que já está presente em nosso coração. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.